professor João Batista Freire, um dos ícones, né, vamos chamar assim, da nossa educação física. Inclusive, eu devo agradecê-lo demais, né, pelas contribuições. A nossa educação física escolar, ela é o que é hoje, devido ao que, né, pessoas como o professor João fizeram, né, durante a sua carreira profissional. Então eu agradeço muito, e inclusive o meu trabalho, os meus estudos são muito devido ao que professores como o João fizeram, né? Acho que de todo mundo é assim, tá? Professora Márcia, quer comentar alguma coisa? Eu quero agradecer ao professor, né, por ter atendido o nosso pedido aí, né, ter aceitado fazer a palestra para a gente, né, em nome da diretoria de ensino de Jaú, da minha dirigente Carla, né. Então, queria agradecer, e é um prazer, viu, professor, estar falando com o senhor. Tá? Muito obrigada de coração. E acredito que todos aqui tenham já estudado bastante todos os seus livros, todos os conceitos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de vocês, né, e a oportunidade de me reunir com tantas pessoas assim. Legal, professor. Bom, então sem delongas, né? Eu vou apresentar brevemente o professor, que na verdade dispensa apresentações, mas acho que a formalidade é importante para esse momento, né? O professor João Batista Freire é licenciado e bacharel em Educação Física. Graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André. Cursou mestrado, né, pela USP em São Paulo. Por lá também fez o seu doutorado em Psicologia Educacional. É livre docente em Pedagogia do Movimento pela Unicamp. Professor aposentado também ali da Unicamp. E é coordenador, né, acho, do grupo de estudos Oficinas do Jogo em Florianópolis, tá? Enfim, se nós fôssemos apresentar por inteiro o professor João, perderíamos a live, né? Então, professor João, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra ouvi-lo, né? Como já mencionei nas conversas anteriores aí. Fique à vontade, é com você. A partir de agora, você tem a palavra aí. Obrigado, né, Lili? Obrigado aí pela oportunidade. E obrigado às pessoas que estão presentes, né? Tem 90 pessoas aqui, né, assistindo. Então, vamos aí ao nosso assunto. Eu trabalho com coisas muito diferentes, né? A minha relação com a escola é uma das relações da educação física. Eu atualmente sou consultor do Instituto de Esporte e Educação, porque passei a vida inteira trabalhando com esporte educacional, em escolas, em prefeituras, em ONGs, né? Vários lugares diferentes. E também trabalhei com esporte profissional, né? Ainda sou ligado ao esporte profissional. E treinei atletas durante boa parte da minha vida. Então, eu nunca fui muito disciplinado para trabalhar com uma coisa só. Agora, a escola me deu muitas oportunidades de estudar. Eu ter que dar aula bem, eu ter que orientar para dar aula bem, enriquece muito o nosso conhecimento, né? Aquilo que o Paulo Freire dizia, que ensinar é também um ato de aprender, é muito verdadeiro. A gente aprende muito tem alguém com um microfone ligado, alguma coisa ligada junto com o computador. Um de vocês tem um aparelho ligado aí. Pessoal, por gentileza, né? E aí a gente acaba aprendendo muito, né? Eu tive a oportunidade de fazer de aulas minha tese de mestrado. E depois eu fiz de aulas de vários alunos meus na pós-graduação as teses de mestrado deles. E então a gente teve a oportunidade de aprender muito com
observando as aulas, escrevendo aulas, né, refletindo sobre elas, teorizando sobre elas, porque fazer pedagogia é teorizar sobre a prática educacional, é simplesmente isso, né? Pedagogia é uma teoria da educação, assim como metodologia é uma teoria do método. Todos nós, quando damos aula, nós temos método, mesmo que não tenha nome. Aliás, nem precisa ter nome, né? Então, se pegar qualquer um de vocês aqui, né? Aqui tem o Elvis, a Maria Cecília, o Rames, a Zélia, qualquer um de vocês aí dando aula, vocês fazem isso com método. Alguns de vocês podem até dar nome, porque, né, teve na moda aí dizer que eu era isso, ou que eu era aquilo. Vocês podem até dar nomes, mas o modo como o Edivan dá aula é só dele, né? O modo como o Ademir dá aula é só dele, o modo como a Márcia dá aula é só dela. Embora a marca possa seguir uma certa tendência, né? A Maria Cecília outra tendência, o Paulo Rogério outra tendência, mas é uma coisa só de vocês. Os professores de vocês não confundem vocês com o Piaget, não confundem vocês com o Paulo Freire, não confundem vocês com o Ricardo. É uma coisa séria. Ademir, tem alguém com o rádio ligado, alguma coisa aí, está dando uma interferência enorme aqui. Pessoal, por gentileza, verifiquem o microfone. Eu não sei se não é o Edivan. É o Edivan. Ele tem um aparelho ligado que está entrando diretamente na cintura e está confundindo todo o som aqui. Eu estou falando com tudo misturado aqui. Alguém se comunica com o Edivan e avisa para ele que ele deixou um aparelho ligado aí. Eu vou desligar aqui, só um minuto. Não precisa desligar todos os microfones, talvez. Bom, agora ele já desligou. Mas, quer dizer, o ideal é deixar o microfone desligado, né? Porque nosso sistema ainda é precário, né? Qualquer coisa interfere. Eu aprendi, inclusive, na hora de fazer as transmissões, de colocar eu não estou nem usando o Wi-Fi, eu estou pondo diretamente o fio do roteador no computador, para evitar qualquer interferência da casa, que dá muita interferência. Então, assim, o que nós não valorizamos muito quando a gente fala de pedagogia, de metodologia, é a nossa participação de professores e a participação dos nossos alunos. No momento em que nós estamos dando aula, uma pedagogia está sendo construída. Aquela relação, né, de qualquer um de vocês com os vossos alunos é uma construção pedagógica importantíssima. Quando eu orientei, eu já orientei muitos alunos ao longo da minha vida, em mestrado, doutorado, mas quando eu orientei aqui em Santa Catarina, na Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, eu fiz questão de aceitar como orientandos pessoas que vinham de escolas, pessoas que davam aulas em escolas, ou de educação infantil, ou de ensino fundamental, ou de ensino médio, né? Eu queria que eles vivessem a experiência de teorizar a prática educacional deles, para eles perceberem como aquilo era original, como aquilo não se confundia com a prática educacional de mais ninguém. E isso passa muito despercebido, porque todos nós, professores que damos aulas em escolas, temos que fazer relatórios. Mas, geralmente, quando a gente faz relatórios, a gente relata os nossos projetos. A gente não tem o cuidado de anotar e descrever tudo o que acontece nas nossas aulas. O certo seria fazer assim: eu vou fazer um relatório mensal, trimestral, semestral, da minha atuação numa escola. Eu deveria ter anotado todos os acontecimentos. É que a gente não valoriza muito, porque os nossos acontecimentos, eles não são, da nossa prática educacional, eles não são limpos como os nossos planejamentos. O planejamento é bonito, né? Eu que vou dar uma aula amanhã, então eu escrevo lá no meu planejamento tudo certinho, tudo que vai acontecer, tudo que deverá acontecer, mas que não vai acontecer.
Vai acontecer uma linha geral daquilo que eu planejei. Mas lógico que eu não posso prever o que vai acontecer dentro de uma aula. São muitas coisas diferentes. Há aulas nossas que nem terminam. Há aulas nossas que são completamente modificadas. Há aulas nossas em que os alunos brigam. Há aulas nossas em que cai um temporal. Tá? Tudo isso é aula, mas isso não é relatado. E aí, quando eu orientei esses trabalhos, claro que os trabalhos as aulas eram planejadas para servir como conteúdos, né, como material de pesquisa. E a gente escolhia só um detalhe, por exemplo, o fator moral, ou o fator emocional, ou o fator motor, ou o fator cognitivo, intelectual. A gente descrevia mais um aspecto que outro por questões científicas. Mas é muito rico, seria muito rico a gente ter conhecimento de como são as aulas reais, né? Como de fato as aulas aconteceram. É isso que torna cada um de nós, como professores, professoras, inconfundíveis, né? E ainda mais que se trata de uma disciplina como a educação física, que é uma disciplina onde nós podemos exercer menos controle sobre as coisas do que a sala de aula. A sala de aula, aparentemente, está tudo bem, né? Os alunos estão sentados durante 4 horas. E eles estão sentados num espaço muito pequeno. Então, mesmo que haja bagunça aqui e ali, eles estão controlados porque estão presos a uma carteira. Eles não podem se movimentar. Na verdade, o espaço de movimentação dos nossos alunos no ensino fundamental e médio, isso não se aplica à educação infantil, é um espaço de carteira escolar, dentro de uma sala, um espaço de meio metro quadrado. O lúdico raramente participa. E quando os alunos vão para a aula de educação física, eles vão para um espaço aberto. É um espaço que não é aquele simetricamente organizado da sala de aula. Não tem carteiras. Né? Mesmo que seja numa sala fechada, não tem carteiras, não tem bancos ali. Então, os alunos têm espaço de movimentação. E o conteúdo principal das aulas de educação física é o lúdico, ou o jogo, né? Lúdico e jogo é a mesma coisa, certo? É quem dizer a mesma coisa. Lúdico ou jogo é aquele momento em que nós fazemos alguma coisa desinteressadamente. Ou seja, nós não fazemos algo para prestar contas a alguém. Nós não fazemos algo em troca de alguma coisa. Fazemos desinteressadamente. O jogo se joga por jogar. Se joga de graça. E ele se materializa, se manifesta de várias maneiras. O jogo se manifesta como brincadeiras infantis, brincadeiras de adultos, conversas, para jogar a conversa fora, festas, esporte, dança, lutas, né? De várias maneiras. Então, uma capoeira é um jogo, né? Uma festa de aniversário é um jogo, um futebol profissional é um jogo. Né? Então, há tantas expressões diferentes de jogo que não daria para a gente enumerar. Então, cada professor, quando organiza seu currículo, elege aqueles jogos que dá conta. Nós não damos conta, nós não conhecemos tudo. Então, por exemplo, eu não poderia colocar nas minhas aulas de educação física o taekwondo, a não ser que eu trouxesse alguém do taekwondo para mostrar, pelo menos os alunos conhecerem aquilo, mas eu não poderia orientar isso. Posso colocar alguma coisa de capoeira, eu posso colocar as brincadeiras populares, coisas que eu domino bem, então eu coloco. Né? Cabe muita coisa no nosso currículo, mas o conteúdo privilegiado das aulas de educação física se inscreve, né? Faz parte daquilo que nós chamamos de jogo.
Então, em espaços livres, espaços abertos, com conteúdo lúdico, as nossas aulas têm muito menos controle do que a sala de aula. No território do lúdico, a razão não reina soberana. Ela tem que dividir espaço com a emoção, né? E então é exatamente por temer o descontrole, por temer aquilo que a sociedade chama de bagunça, é que a escola controla tão fortemente o lúdico, porque ela quer controlar as emoções. A escola não quer que aflorem durante as aulas a sexualidade, né? As paixões de todos os tipos, né? O riso, o choro, possíveis descontroles emocionais. Ela não quer que isso aconteça. A escola precisa muito manter o seu sistema de disciplina, que os alunos estejam quietos, imóveis, ouvindo sobre conteúdos científicos. E isso não acontece na educação física. E também por causa disso, a educação física é bastante desconsiderada nos currículos escolares. Ela não é considerada exatamente como uma disciplina para ensinar, porque ela não ensina as matérias categorizadas como as matérias da tradição do conhecimento humano, que, na verdade, são as matérias do conhecimento científico, tal como foram organizadas pelo pensamento europeu. A geografia, a matemática, a história, a língua materna, a química, a física e outras mais, né? E nós não lidamos com isso. Agora, resta saber se a escola é exatamente para ensinar essas coisas ou a escola é um momento de passagem dos jovens, né, entre a sua família e a vida em sociedade adulta que eles vão ter que viver, com autonomia, com independência, com responsabilidade, tanto usufruindo dos conteúdos existentes na sociedade, né, a cultura que a sociedade construiu, como novos construtores de cultura para uma sociedade. Eu, particularmente, acho que a escola não é só para transmitir esses conteúdos tradicionais. Isso é muito pobre. A escola é um momento de passagem. A escola é uma preparação para a vida. Nós temos, ao longo da nossa vida, basicamente 3 instâncias de educação. A educação familiar, desde que a gente nasce, né? A educação escolar, a educação da rua. A educação da rua, para mim, é tudo aquilo que não é familiar nem escolar. São aqueles momentos em que a gente se educa convivendo com nossos pais, crianças com crianças, adolescentes com adolescentes, adultos com adultos. Então, quando vocês convivem entre vocês se educam. Pode ser num boteco, pode ser na sala de reunião da escola, pode ser numa festa em casa. Isso é educacional. Pode ser assistindo televisão, indo ao teatro. Isso é educação da rua. E as crianças se educam quando brincam de comidinha, de casinha, de videogame, quando assistem um filme, quando ouvem histórias, quando brincam de queimada, de mãe da rua, de lenço atrás, de pique-bandeira, de pular corda. Isso é quando... Olha, tem alguém aí interferindo também, colocando apresentações. Não façam isso porque mexe com toda a terra. Então, essas brincadeiras todas, esse convívio fora dos sistemas familiar e educacional regular, eu chamo de educação da rua. Então, são 3 instâncias educacionais, né? Nós, da educação física, decidimos trazer para dentro das nossas aulas conteúdos dessa educação da rua, que é onde está o lúdico, onde o lúdico pode reinar, o lúdico pode viver, né? E aí a gente não tem esse status que as outras disciplinas têm,
porque elas lidam com conteúdos chamados científicos, né? Consagrados pela tradição. Nós não vivemos isso. Agora, só que, para mim, é exatamente aí que reside o valor da educação física. O que significa viver num espaço aberto, darmos aulas num espaço aberto. E aí eu defendo que a gente não volte para a sala de aula, e não vá para a sala de aula. Eu defendo que a gente só vá à sala de aula quando for estritamente necessário. Quando é que eu devo a sala de aula com meus alunos de educação física? Eu vou passar um filme, um vídeo, então eu tenho que ir para a sala de aula. Eu vou fazer uma pesquisa nos computadores, eu tenho que ir para uma sala, né? Fazer uma reunião de planejamento com os alunos. Talvez tenha que ir para uma sala. Está chovendo, eu tenho que ir para uma sala fechada, mas vou arredar as cadeiras, né? Fora isso, eu tenho que ficar lá fora. Porque sair da sala de aula é revolucionário. E voltar para a sala de aula é reacionário. A sala de aula, gente, é um acaso. Por que as pessoas... Vou dar 2 exemplos de escolas que as pessoas consideram revolucionárias. A Escola da Ponte, fundada pelo professor José Pacheco. No Brasil tem similares que ele ajudou a fundar aqui, né, como a Escola Âncora de Cotia, que já tem outras, e a Escola do Paulo Freire. Eram escolas informais, feitas em espaços diferentes, lidando com conteúdos da vida. Então, essas escolas são consideradas revolucionárias. E a escola tradicional? A escola tradicional é uma escola fundada sob a inspiração do pensamento centro-europeu, que definiu claramente que as criaturas humanas não são corporais. As criaturas humanas se servem provisoriamente de um corpo material que vai morrer, vai apodrecer, mas essas pessoas, elas são algo além. Nunca isso foi bem definido, mas é algo que transcende essa materialidade. Está provisoriamente aqui. Inclusive, a própria ciência tradicional europeia, a ciência clássica moderna, acha que a razão é uma coisa a priori, que sempre existiu. Quando nós nascemos, já existia e continuará existindo. Essa é uma tradição. E aí as pessoas vão à escola para educar a pessoa humana. Na metade do século XIX, foi criada a educação física para disciplinar, para orientar, higienizar o corpo dessa pessoa humana, e não a pessoa humana. Nós, da educação física, nós fomos criados na metade do século XIX, não para cuidar de seres humanos, para cuidar do corpo dos seres humanos. E é por isso que nos confere um status menor, né? Nós temos que romper com isso, porque nós somos subalternos, nós somos de segunda categoria. E aí nós temos que filosofar, temos que pensar de uma outra maneira. Por exemplo, nós não temos um corpo, nós não somos uma criatura incorpórea, imaterial, que se serve provisoriamente do corpo. Temos que dizer assim: enquanto nós vivemos neste tempo, que dura, sei lá, 60, 70, 80, 90 anos, nós somos corpo, nós somos uma criatura corporal, né? Eu sei, por exemplo, que esta bola existe porque ela é corporal. Como é que eu sei que ela é corporal? Eu a vejo, eu a toco, ela resiste à minha ação, ela ocupa um lugar no espaço, ela sofre a ação da gravidade, do eletromagnetismo, né? As forças da natureza. Então, por isso, eu sei que ela existe. Eu sei que existem, porque vocês estão materializados aqui numa tela de computador. Vocês são matéria para mim. Por isso eu sei que vocês existem. E porque eu nunca constatei nada, desde que nasci, que não fosse material. Porque todas as manifestações que eu pude manifestar desde que nasci foram manifestações materiais. Eu não vou colocar em discussão, em dúvida aqui, as crenças religiosas. Por exemplo, o que veio antes desta vida, o que virá depois desta vida. Mas eu me ocupo apenas e exclusivamente
do que está acontecendo durante a vida, que é uma vida corporal, que é uma vida material. Eu existo porque sou uma entidade encarnada, né? Configurado, materializado como corpo humano. Sou uma criatura humana, material, não tenho um corpo, eu sou o corpo. E realizo as minhas intenções de viver motoramente. Para realizar qualquer, por exemplo, para falar com vocês, eu tenho que ir movimentando boca, mãos, estou aqui numa certa postura corporal, estou pensando coisas, e pensar é agir corporalmente, né? Estou gastando energia, vou ter que repor depois. Então, isso é corporal, é profundamente corporal. Não é uma atividade espiritual. Eu nem sei o que é espírito. É uma atividade humana, uma atividade física, corporal, material. É isso que poderia conferir status à educação física. Que nós lidamos com a educação de seres humanos e não com a disciplinação de corpos das pessoas humanas. Nós não somos menores. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, nós tiramos as pessoas da sua imobilidade e as levamos para uma vida muito mais coerente com a criatura humana do que a sala de aula. Se chegar aqui um extraterrestre e olhar para qualquer um de nós, ele vai dizer que provavelmente nós somos seres dois. Porque ele vai olhar para a nossa figura, a nossa configuração, a nossa configuração morfológica, e vai ver que nós temos braços, pernas, tronco, né, segmentos móveis, e vai dizer, essas criaturas, elas são motoras. Elas só podem ser saudáveis se movimentarem. Veja, criaturas motoras só são saudáveis se movimentarem. As criaturas não motoras, por exemplo, as árvores, elas podem ser saudáveis, elas só são movimentadas por outras criaturas, como, por exemplo, os seres humanos, ou o vento, né, pelas tempestades, mas em si elas não têm autonomia para se movimentar. Elas realizam fotossíntese, então elas conseguem se alimentar do sol e das coisas que vêm da terra. Mas nós não. Nós somos criaturas motoras. As árvores, elas são saudáveis do jeito que são, imóveis. Nós só podemos ser saudáveis do jeito que somos, ou seja, motores. Aí um grande argumento para a educação física, que a educação física não usa. Então, se nós somos uma disciplina na ciência da imobilidade e os colocamos em mobilidade, nós somos mais coerentes com a vida do que a sala de aula. Outro argumento. O nosso conteúdo, como nós já falamos aqui, o principal é o lúdico. O nosso conteúdo principal são os conteúdos lúdicos, são os jogos, a brincadeira. O que significa ser lúdico? O que significa essa dimensão da ludicidade? Eu posso pegar qualquer um de vocês como exemplo. Vou pegar o Ademir. Né? O Ademir está aqui prestando atenção, etc. E tal. E trabalha dá um monte de aula, né? Vive uma vida familiar. Então, para manter a vida dele, ele tem que trabalhar. Bom, vou mudar de exemplo. Vou pegar o meu exemplo, atualmente. Eu tenho um neto de 1 ano e 1 mês. Ele está começando a andar. Logo vai começar a falar. Todos os dias, por causa da quarentena, a gente não pode ir até onde ele está. Nem minha filha pode trazê-lo para nós. Ela liga pelo WhatsApp, faz uma ligação de vídeo e coloca lá o meu neto para a gente vê-lo. E o que ele faz? Ele faz as coisas de criança de 1 ano. Ele engatinha, ele fica em pé, dá alguns passos, pega coisa, faz bagunça. Ele não tem nenhuma intenção de fazer graça. E a gente fica ali 20 minutos, mais ou menos, dando risada o tempo todo. Eu e minha esposa. Para nós, tudo que
E por que ele é engraçado? Porque ele é inocente. A graça tem essa coisa da inocência, né? Quando que uma coisa é engraçada? Quando ela é inocente. Mesmo que seja sacana, se a gente der risada, é porque ali há uma inocência suficiente para fazer graça. Esse é o sentido da graça. E quando eu e minha esposa estamos ali olhando, nós não estamos trabalhando. Nós não estamos fazendo coisa para manter a nossa vida. Por exemplo, uma atividade de reposição. A gente precisa se alimentar. Tem que fazer comida. Depois tem que lavar louça. Para quê? Então a gente não consegue viver. Isso chama-se manutenção da vida. Isso é trabalho, né? Então, se a Marta tem que dar aula, ela pode ser que a dela seja muito divertido, muito engraçado. Pode ter uma parte lúdica. Mas ela tem que ganhar um salário para se manter, para manter a família dela, né? Isso é trabalho, isso não é jogo. Mas quando eu estou lá com o meu neto, isso não é trabalho, isso é jogo. Isso é apenas viver. Quando eu estou com ele, eu não faço mais nada além de estar com ele. A atividade se encerra nela mesma. E o trabalho não se encerra nele mesmo. O trabalho presta contas. O trabalho é em função de alguma coisa fora dele. O jogo é em função de alguma coisa dentro dele. Então, viver o jogo é viver nesse estado de graça, nesse estado de coisas gratuitas. Por isso as crianças se entregam tanto ao jogo. Por isso que nós, adultos já de uma certa idade, quando temos a oportunidade de festejar com os amigos, eu garanto que todos vocês que estão em quarentena estão planejando coisas assim. Quando acabar a quarentena, eu vou me encontrar com meus filhos, ou com minha mãe, meus pais, ou com meus amigos, nós vamos fazer uma festa. Esse momento de congraçamento, olha a palavra graça como aparece em todos os momentos bons da vida. Congraçamento. Né? Está perdendo a graça essa pandemia. Né? Tem gente aí arriscando a vida para sair da pandemia, a sua e a dos outros. Né? E, gente, isso nós fazemos nas nossas aulas. Olha que disciplina nós abraçamos. Olha o que é educação física. Enquanto nós trabalhamos, nós podemos oferecer aos nossos alunos a oportunidade de viver 20, 30, 40, 50 em estado de graça. Eles estão aprendendo para a vida deles e estão aprendendo em estado de graça porque eles estão brincando. Isso é maravilhoso. E nós podemos aproveitar esse grande momento em estado de graça, esse grande momento de congraçamento lúdico, que é a nossa aula, para ensinar coisas maravilhosas para a vida deles. Eles poderão, por causa disso, desenvolver uma moral de autonomia, porque vão trabalhar em grupo. Eles vão poder lidar melhor com as emoções, porque o jogo é o território das paixões, né? E nós estamos ali para ajudá-los. Eles poderão fortalecer, desenvolver o seu pensamento, porque nós vamos colocar problemas para eles resolverem durante as brincadeiras, mesmo que eles não percebam isso. Eles vão poder enriquecer o arsenal motor deles, né? o vocabulário motor deles, porque nós estamos lá orientando, porque eles têm atividades diversificadas. Tudo isso nesse momento de congraçamento. Isso que todo mundo quer fazer quando encontra os amigos, quando vai para o futebol, etc., nós podemos fazer na nossa aula. Isso é revolucionário, gente. Nós só temos que aprender a lidar metodologicamente com isso. Nós só temos que lembrar que nós não é só... Nós só temos que aprender a não fazer na nossa aula só mais um espaço de brincadeira que as crianças também fariam sem nós. Nós só temos que ter uma regrinha. Com a gente será diferente. Eles vão brincar, mas vão acontecer coisas que sem nós não aconteceria. Porque, embora eles brinquem muito e se divirtam muito, eles sairão com um conhecimento refletido, um conhecimento conscientizado. Eles vão aprender nas nossas aulas, enquanto brincam,
a conhecer melhor o próprio corpo, a conhecer melhor os outros, né? A ter um pensamento lógico-matemático mais desenvolvido, a desenvolver uma moral de autonomia, né? A diversificar o repertório motor. Eles vão aprender a construir coletivamente as coisas, para que eles possam, depois em sociedade, saber trabalhar coletivamente, pensar e agir coletivamente, uma coisa que o mundo não sabe. O que é que acontece com uma criança, um jovem, que passou 12 anos preso a uma sala de aula, a uma carteira escolar, tendo que fazer tudo individualmente e sendo punido quando se comunicava? Sendo punido. Nós aprendemos que se comunicar, trabalhar em grupo é pecado, é motivo de punição. Aí vem uma pandemia que exige uma solução. O mundo não sabe pensar e agir coletivamente. Nós estamos desesperados atrás de pessoas agora que pensem coletivamente para produzir uma vacina para a gente, que não vai ser suficiente, né? Porque nós desequilibramos o planeta. Ontem eu vi uma reportagem estava vendo lá o Fantástico, vi um sujeito dizendo o seguinte, um especialista, né? Ele diz assim, seguramente o ciclone que aconteceu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e que deverá ocorrer de novo amanhã ou depois de amanhã, com ventos de mais de 100 km por hora, vão aumentar muito nos próximos anos, como decorrência do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o nosso descaso pela natureza. O que é o descaso pela natureza? É nós não pensarmos coletivamente. O que é, por exemplo, 65 mil mortes no Brasil na pandemia, quando não de 30 mil? É o descaso pelas outras pessoas. Porque nós não nos colocamos no ponto de vista do outro. A gente diz assim, eu não aguento mais de vontade de ir até o shopping e comprar uma camisa nova. Aí eu vou no shopping, me contamino e passo para os outros. Por quê? Porque ir ao shopping e comprar uma camisa atende só o meu interesse. E passa a ser mais importante do que a vida da pessoa que vai morrer porque eu me contaminei. Não, a camisa não é importante. Importante é a mãe do meu amigo que morreu. Importante é a filha da minha amiga que morreu. E outro dia morreu uma amiga minha, uma conhecida minha de 28 anos. Aparentemente saudável. Trabalhava com a gente na Universidade de Futebol. Importante é a vida da velhinha de 103 anos, que queria viver até os 104, e morreu porque pegou o Covid-19. Aquela velhinha não era menos importante na cabeleireira. Eu podia passar assim na cabeleireira, mas a mãe os parentes daquela velhinha não podem passar sem ela. Um dia da vida dela vale por todos os nossos empregos. Isso exige pensamento coletivo, ações coletivas. Isso se aprende na escola e nós não ensinamos. A educação física trabalha com conteúdos quais? Jogos coletivos. É lá que a gente pode aprender a viver coletivamente. Não é isolados numa sala de aula, numa carteira escolar. A gente aprende a viver coletivamente se nós soubermos trabalhar nas aulas de vocês. É isso que ensina a preservar o planeta, é isso que ensina a nos preparar para viver tragédias como a atual pandemia. Se nós aprendermos, a próxima pandemia não vai matar 65 mil pessoas. Infelizmente, no Brasil, a gente deverá passar de 100 mil. Vai matar 5 mil, 10 mil. Muito lamentável, mas é menos mal do que 100 mil. Podem acreditar, nós estamos coletivamente. Isso era compreensível no século XIV. Não sei se vocês sabem, mas no século XIV, a peste bubônica matou de 30% a 50% da população da Europa. Em números de hoje, isso equivaleria a 350 milhões de pessoas. Mas eles eram ignorantes, eles estavam na Idade Média. Nós estamos agindo hoje como se nós estivéssemos na Idade Média. Eu acabei de ler agora no UOL um dispositivo do governo federal
que tira a obrigatoriedade do uso de máscara da maioria dos locais públicos. Não precisa mais usar máscara. Isso é a Idade Média, nós estamos no século XIV, gente. Né? Para que tanta ciência, se a gente pensa desse jeito? Né? É claro que num momento desse, o comerciante que tem lá um supermercado, um restaurante, um salão de barbeiro, ele vai dizer, não, o presidente falou que não precisa mais usar máscara, mas eu conheço, eu leio, eu estou informado e sei que é necessário. Vou obedecer ao presidente. Porque a ciência diz que é para usar pessoas. Eu não quero que ela se contamine. Isso exige um outro tipo de educação. Quem tem sinais, caminhos para uma nova educação, é a educação física. Provavelmente também a educação artística. Não a sala de aula. A sala de aula não sabe quais são os novos rumos para a educação. Se vocês procurarem no BNCC, que é um avanço em relação a propostas anteriores, se vocês procurarem no BNCC indícios de novos caminhos para a educação, vocês não vão encontrar. Mas se eu for na aula de um de vocês, que esteja dando aula prática, e recorrendo ao lúdico como conteúdo, eu vou mostrar sinais de uma nova possível educação para o mundo. A educação física não é uma porcaria qualquer, gente. A educação física, não como ela foi fundada, a educação física, como nós estamos pensando aqui, é um indício de um novo rumo para a educação. É uma garotinha bem bonitinha aqui, ó. E tá vendo? É só aparecer uma criança, a gente para de trabalhar e ri. A gente para de trabalhar e a dimensão lúdica imediatamente toma conta, né? Por uma criança dessa, é isso, a gente tem que pensar nisso. Nós não podemos sacrificar isso. Nós temos que ter compromisso com isso, responsabilidade com isso. A gente tem que refundar a nossa educação em função disso. Por mais que eu tenha título, quando eu vou organizar um currículo, eu tenho que me colocar no ponto de vista dessa menina. Não é por mim que eu vou fazer o currículo, é por ela. E os doutores fazem currículos por eles, e não por essas crianças. Os doutores não fazem currículo pelos adolescentes. Se eles se colocassem no ponto de vista dos adolescentes, não haveria essa guerra que está havendo entre adolescentes e escola. Guerra entre adolescente e família eu acho normal. Porque senão os adolescentes não saíram de casa nunca. Se eles fossem bonzinhos, eles iam ficar para sempre. A natureza fez o adolescente ser assim, que ele tem que sair de casa. Quando meu filho saiu de casa, graças a Deus, minha filha saiu de casa, que bom. Ninguém aguentava mais, mas isso é o normal na família. Na escola, não. A escola tem que ser feita para o adolescente. Ela tem que ter cara de adolescente, tem que ter cara de criança. E a doutora, eles estão fazendo currículo em função deles, do ponto de vista deles. Não. A matriz curricular é a criança, é o adolescente. Essa é a matriz. A professora primordial, gente, é a mãe. Não é a que se formou em pedagogia, é a mãe. Criança de 7, 8 anos. A mãe do bebê. Essa sabe o que fazer. Sigam os passos da mãe que acabou de ter um bebê. E a partir disso a gente faz currículos. Né? É a mãe com seu bebê, depois é o bebê na creche, na educação infantil, depois é a criança no ensino fundamental, depois é o adolescente no fundamental e no ensino médio. É tudo do ponto de vista deles. Nós não estamos fazendo currículo em função dos alunos, mas em função dos nossos títulos maravilhosos de mestres e doutores e pós-doutores e hiperdoutores e galáctico doutores, etc, etc. Né? Tudo bobagem, nós somos pessoas, somos seres humanos. A primeira coisa que se consulta é a natureza. Bom, são 10h44, eu imagino que tem que... Eu sou um falador inveterado, eu imagino que tem que ter aí espaço para as pessoas manifestarem, né? Senão eu viro um ditador aqui. Então, vou parando por aqui e deixando a palavra para vocês, tá bom? Vamos lá, Ademir, Márcia, vocês comandam aí. Muito bom, professor. Fantástico, né? Pelo que eu estou vendo aqui, as mensagens, né, das pessoas que estão assistindo, né?
Tá todo mundo assim extasiado com a sua fala, com a do lúdico, né? E então, a partir desse momento, né, nós abrimos para as questões, né? Eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, né, colocasse as questões ali nos comentários. É, e as pessoas que estão dentro da sala aqui, que a maioria das pessoas estão na sala, né, na sala virtual de reunião aqui, pudesse colocar as suas questões também, os seus comentários no próprio chat, tá? E eu e a professora Márcia vamos mediando isso aqui. Professor, eu me atentei a uma fala sua mais no começo, assim, para dar o pontapé inicial até que as pessoas escrevam aí as questões. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, né? Na sua percepção, né, dentro dessa teorização da questão do lúdico, né? Nós somos o corpo ou nós temos um corpo? Ou as duas coisas simultaneamente, se isso é possível? E quem somos nós, né? Se não somos corpo. O que é embaraçoso não é perguntar o que é o corpo, é perguntar então o que somos nós, se nós não somos corpo. Quando uma pessoa diz que nós não somos corpo, nós somos mente, nós somos razão, nós somos espírito, imediatamente eu peço assim, me dá uma amostra disso aí. Eu quero saber o seguinte, está aqui uma bola, Fala aí para o seu espírito, né? Eu quero que você pegue essa bola sem ser corpo. Eu vou usar o corpo para pegar a bola. Né? É que nós não pensamos de maneira sistêmica, sabe? Nós continuamos atrelados ao... Não que seja mal, nós avançamos muito com o pensamento positivista, né? Ele é a base de tudo que nós construímos na nossa civilização. Só que essa civilização, ela meio que deixou nós de escanteio, né? Quem é latino-americano, quem é africano, né? Quem é árabe, quem é negro, quem é índio, foi ficando de fora. Quem é que sobrou? Sobrou o branco dominante, o branco europeu, o branco que nos colonizou fisicamente e mentalmente. Esses currículos, eles colonizam a gente, eles entram dentro do nosso cérebro. O sujeito estuda Piaget, não é para ele ser mais ele, é para virar Piaget. O outro estuda Marx, não é para ficar mais esclarecido e agir melhor como a pessoa que ele é para virar Marx. O sujeito está na universidade, ele é doutor, ele é Hegel, ele não é mais ele. Ele só fala daquilo. E é mentira, porque ninguém deixa, por exemplo, o Clóvis nunca vai deixar de ser Clóvis, mas ele pode ser um Clóvis deformado, porque se deixou colonizar pelo Piaget. Estude Piaget, mas o Piaget, na sua vida, tem que ser coadjuvante. O Clóvis é o protagonista. É que nem, por exemplo, eu vou dizer assim, agora eu vou ser colonizado por um espírito que eu não sei o que é. Eu sou João Marcos, o que vocês estão vendo. Eu não sou uma coisa usando simbólico aqui. Isso aqui, se eu fosse profundamente religioso, eu diria que nós estamos desrespeitando profundamente a obra do Criador. Se nós existimos assim, não há motivo para isso? Por que uma árvore é uma árvore? Né? Por que uma árvore é uma árvore e o Paulo Rogério não é o Paulo Rogério? Por que uma orquídea é uma orquídea e a Márcia não é a Márcia? Quando eu admiro uma orquídea, eu admiro a orquídea ou o espírito da orquídea? Eu admiro a orquídea de corpo inteiro. Se quiserem achar alguma coisa que marca o meu trabalho e que tem algum valor, nos meus livros, é o título de um livro, Educação de Corpo Inteiro. Nós somos pessoas de corpo inteiro. Nós não somos isso ou aquilo. A gente divide por questões de... Né? Porque eu posso convidá-los a fazer o seguinte exercício. Eliminem de vocês tudo que vocês dizem que é meu. Né? Aí a Letícia, né, que está aqui nos assistindo, diz o seguinte, ela começa assim:
minha mão, meu braço, meu ombro, minha cabeça, minha testa, meus olhos, meu ouvido, minhas pernas, né? Minhas costas, meu pensamento. Daqui a pouco ela já chegou no meu eu. Mas meu de quem? Quem é esse dono de tudo isso? Que não chega nunca ao fim. Você pode apelar e dizer, Deus, tudo bem, aí eu paro por aí. Então, é o Deus que está em ti, mas que é você, e que nesse momento foi encarnado. Nem o Filho de Deus para vir ao mundo pode vir em espírito, teve que encarnar. Nenhum médium no centro espírita deixa de usar, nenhum espírito no centro espírita deixa de usar a mão ou a boca de alguém para se manifestar. Aqui tem que ser corpo, não tem outra regra. Aqui vai passar pela gravidade, pelo eletromagnetismo, por todas as forças da natureza. Não tem. É uma regra para viver nesse mundo. Se não está contente, tchau, vai embora. Aqui é assim, com todas as dores e alegrias de ser corpo. Não, perfeito, professor. Eu não vou à igreja, mas eu acho isso mais religioso do que ficar dizendo que isso aqui não vale nada e o que vale é o que vem depois. Fantástico. Isso eu acho herege. Fantástico, fantástico. Muito obrigado pela explanação. E as questões começaram a brotar aos montes aqui, tá? No Facebook e também aqui pelo chat, né? Duas pessoas fizeram questões semelhantes, né? O Jorge dos Reis lá pelo Facebook e aqui o Ramon Brito. Eles estão perguntando o seguinte: nós vivemos um momento em que dentro do ambiente escolar nós trabalhamos com o currículo, né? Especialmente agora sob o crivo da BNCC, e eles perguntam como que você vê as possibilidades de se considerar o lúdico na prática pedagógica, tendo que obedecer, vamos dizer assim, né? uma aplicação de um currículo específico dentro das aulas. Olha, eu não conheço ninguém que esteja dando aula de educação física e que dá aula com o supervisor olhando ali. Eu não conheço isso. Né? Você tem um planejamento que tem que ser de acordo com o plano político-pedagógico, né? Eu acho muito correto, que a escola tem o seu plano geral, e aí as pessoas tecnicamente definem os seus planejamentos de educação física de acordo com as orientações, e aí chega no detalhamento mais específico, que é só seu. Você vai aplicar, enfim, aquelas diretrizes com a metodologia que você escolheu e os seus conteúdos. E não vai ter uma pessoa olhando ali, né? E nem tem pessoas com competência para fazer isso, para dizer se você está certo ou está errado. O máximo que dá para fazer é alguém que passe por ali e ver que você está enganando. Jogou uma bola, pegou um jornal, está lendo o jornal, pegou as costas, né? Ausentou da aula, é o máximo que dá para fazer. Portanto, se eu definir, eu vou trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou trabalhar noção de espaço com brincadeira de pular corda. Vou dar logo um exemplo prático. Chamo a criançada e pergunto para eles: vocês já brincaram de pular corda? Alguns sim, outros não. Eles têm 9, 10 anos de idade. Mas já viram, sabe o que é isso? Sabemos. Estamos sentados numa roda, falando sobre isso. A brincadeira de corda está acontecendo? Né? Não. Estamos falando sobre ela. Mas está acontecendo na imaginação, porque eu comecei a descrever da brincadeira de pular corda, todo mundo jogou a brincadeira já vivida ou vista aqui para dentro. A criançada está lá, está imaginando. Eles estão vivendo a brincadeira de pular corda no plano onde mora a consciência. Olha que coisa bonita. Eu estou querendo levar tudo que eu faço na escola para o plano da consciência, para a tomada de consciência. Então aquela roda de conversa está remetendo a isso. Bom, então nós vamos brincar de pular corda. Mas eu não vou dizer para eles, que eles têm 9, 10 anos, que eu vou trabalhar o conceito de espaço neles. A prática de espaço, todo mundo vai trabalhar. A formação de conceitos de espaço e tempo, que servem para 1000 outras coisas na vida, eles não sabem disso. Aí eu vou dizer assim, como é que é a brincadeira de pular corda, para quem já pulou? Ah, professor, as pessoas batem corda, a gente entra por aqui, pula e sai por ali. Então vamos fazer assim, já que a maioria conhece assim, vamos fazer assim. Então
bato corda com alguém, a criança entra por aqui, pula uma vez, por exemplo, para dar uma vez para os outros logo, e sai por ali. Bom, então eles estão estruturando bem o espaço e o tempo, que é uma brincadeira que exige muita noção, né? Muita prática de espaço e tempo. Eles vão entrar quando a corda estiver subindo e pular quando a corda estiver descendo. É assim que é a brincadeira tradicional. Depois de um tempo pulando assim, todo mundo já conseguiu pular pelo menos uma vez, eu não digo nada, mas eu inverto a direção da corda. Agora, eles têm que entrar quando a corda estiver embaixo e não em cima. Eles não sabem disso. Qual é a tendência da criança? E até a nossa. Quando tem um problema novo, a gente quer resolvê-lo com uma solução velha. Pode ser até parecido, mas a solução velha exige uma adaptação. Exige uma adaptação. E a adaptação vai ser na noção de eu criar uma dúvida. Ora, qual é o fundamento de toda a educação escolar? Ou deveria ser? A dúvida. Qual é o fundamento da ciência moderna? A dúvida. A gente instala a dúvida em alguém e esse alguém vai pesquisar. É assim que nasceu a ciência. Então, quando eu faço ao contrário, eles tentam usar a solução velha, eles batem na corda. Aí eu instalei a dúvida, aí eles vão pesquisar. Como é que eles vão pesquisar? Jovens cientistas vão perguntar para o professor, que sou eu, vão perguntar para os colegas, vão pensar, vão experimentar, né? Outro fundamento rico da ciência é a experimentação. Vão errar muitas vezes. Aí o professor já sabe, que tem experiência anterior, dá dicas. Alguém acerta, a gente chama atenção. Olha, alguém conseguiu, tal, né? Aí eu dou uma parada e digo assim para eles: 1 minuto para vocês conversarem e acharem uma solução para isso. Aí a brincadeira parou, mas vai continuar a imaginação deles. Aí, a corda é assim, agora é diferente. Quando ela chega aqui, a gente vai. Então, presta atenção nisso. Esse prestar atenção nesse procedimento é trazer os ingredientes da ação para o plano da reflexão. Eu estou mudando uma coisa que era prática para uma coisa teórica. Eu estou levando do plano da ação ao plano da consciência. Vamos lá. Aí já pegaram o jeito, pulou um, daqui a pouco o outro viu, pula também, daqui a pouco todo mundo está pulando. Eu já vou ter que achar um outro problema. Né? Olha que legal. Eles saíram da sala, saíram da minha aula, sabendo pular corda melhor, tecnicamente. Então, eles têm mais disponibilidade, uma motricidade mais enriquecida, mais liberdade de brincar. Então, aumentaram o acervo de conhecimento deles de brincadeiras, mas lá na mente deles, lá no pensamento, eles formaram um vestígio, um pedaço, um pouco, um conceito de espaço e tempo. A prática de espaço e tempo me serve muito bem para pular corda, mas não serve para resolver problemas de matemática, não. Mas o conceito de espaço e tempo estão na base dos conceitos lógico-matemáticos. De repente, ele aparece fazendo mais facilmente a matemática. Por quê? Porque fez uma boa educação física. Pronto. Né? Então, é por isso que essa é a diferença entre o lúdico na rua, em casa, e o lúdico na escola. Em casa, na rua, não acontece isso que eu falei. Na escola, porque eu orientei, aconteceu tudo isso. Essa é a diferença. Vamos lá, outras questões antes que o tempo morra. Márcia. Microfone, Márcia. Professor, tem uma questão aqui do Eduardo Henrique, Duda. Ele diz o seguinte: como o senhor vê a dificuldade desse lúdico nos dias de hoje, principalmente com a criança que vive em apartamento, fechada, em lugares pequenos, em ambientes pequenos? Olha, o lúdico, ele sempre teve dificuldade. Desde que o mundo é mundo, o lúdico sempre teve dificuldade, porque mora no território do lúdico, mora a paixão, que se manifesta como raiva, como amor, como generosidade, como inveja, como crueldade,
né, como sexualidade, mora nesse território do lúdico. Então, as sociedades, desde as mais pequenas às maiores, sempre se preocuparam com reprimir o lúdico. E dentro do lúdico, especialmente o lúdico sexual. Né? Lembra aquelas pregações, filmes que a gente vê, né, das famílias muito tradicionais, a noiva e o noivo vão para a cama na noite de núpcias, cheio de roupa, né? Outros tomando banho de roupa, e tal empenho por reprimir a sexualidade lúdica, que a parte mais gostosa do sexo é o lúdico. Né? E as brincadeiras todas que fazem as pessoas escaparem ao controle. Aquele é um lúdico perigoso que motivou, em parte, o surgimento da educação física. O pessoal vai para os botecos, enche a cara e solta tudo. É lúdico puro. O bêbado geralmente é um inocente perigoso, mas é um inocente. Né? E essa bagunça, quando depois começou a Revolução Industrial, essa bagunça na cidade foi que motivou o surgimento da educação física. Então, o lúdico sempre foi um problema, sempre foi reprimido, mas ele tem um poder de construção enorme. Eu vou dar um exemplo de uma construção do lúdico. No começo do século XX, o futebol tinha chegado ao Brasil, mas ele tinha chegado só para a classe alta, os grandes clubes das grandes cidades, especialmente São Paulo e Rio. No Rio de Janeiro era, por exemplo, Fluminense, Botafogo, Flamengo, clubes ricos. Então, quem que praticava futebol no Brasil? Os filhos das famílias poderosas. Eles tinham tempo para praticar o futebol. Tem até um filme sobre isso na Inglaterra, quando os trabalhadores começaram a querer fazer futebol, disputar campeonatos, e para isso eles tinham que se profissionalizar no futebol. Foi uma guerra, porque os bacanas, eles instituíram a regra do amadorismo, não para que o esporte fosse puro, mas para que o pobre não pudesse participar. O amadorismo no esporte sempre foi uma sacanagem. Sabe aquele amadorismo do esporte olímpico? Aquilo foi sempre uma sacanagem. Eles seguraram os profissionais fora das Olimpíadas até os anos, sei lá, os anos 60, 70, foi um negócio terrível. O futebol foi que começou a furar isso, né? E os norte-americanos, que são muito fracos. E o nome do filme, o Felipe está informando aqui, é The English Game, é uma série muito bonita. E o esporte no Brasil, o futebol, quando chegou no Brasil, era só dos bacanas. Só que aí a molecada de periferia, vou contar mais do caso do Rio de Janeiro, que eu não estudei os outros. A molecada de periferia começou a conhecer o futebol. E aquilo era muito gostoso, aparentemente. É uma delícia chutar coisa no chão. Todos vocês um dia chutaram alguma coisa no chão. Chutaram por chutar. Não é futebol. O chutar é alguma coisa muito gostoso. E aparece no esporte que você chuta uma coisa que simbolicamente é muito rica, que é a bola. O brinquedo por excelência é a bola, porque a bola é um brinquedo que dá jogo. Você solta uma bola, você não sabe onde ela vai parar. Não é como eu soltar, por exemplo, esse lenço. Ele cai e para. Eu solto essa bola, sei lá, vai pular da mesa, vai para tudo quanto é lugar. Isso é excitante. Né? E aí, chutar uma bola, que coisa deliciosa. E a molecada começou a chutar o que tinha. Lata, o pessoal fazer bola de meia, de barbante, né, de papel. Né? E aí, mas eles não podiam entrar no clube. Durante décadas, eles não puderam entrar. Eles não puderam entrar no clube. 20 e poucos anos depois do futebol chegar no Brasil, dirigentes do Vasco, passando por ruas de São Januário, viram a molecada jogando. Crianças, adolescentes, jogando na rua, chutando lá qualquer coisa. Não era o futebol, uma brincadeira de bola que eles inventavam lá. Né? E só quando eles viram eles jogando, eles falam, meu Deus do céu, eles têm mais habilidade que os jogadores do Vasco, do time principal do Vasco. Aí já teve lá o português que disse, vamos botar essa molecada no nosso time. Os jovens, já grandes, fortes. Mas não pode, porque eles não podem viver de futebol, eles não têm tempo para treinar.
Aí eles eram donos de todas as padarias do Rio. A gente bota lá empregado na padaria e dispensa eles para... O bacana podia ter tempo para treinar. Ele era empresário, né? Médico, era profissional liberal, podia fazer o que quisesse. No English Game tem tudo isso, essa série aí que o Felipe falou, o Flávio falou aqui. Não, o Felipe. E aí virou assim aquele profissional marrom, eles chamavam de profissional marrom. Foi uma guerra. Só que o Vasco ganhou todos os próximos campeonatos. Ninguém ganhava do Vasco mais. Olha a força do Lúdio. Essa molecada pobre, descalça, descamisada, que não tinha nem bem o que comer, morando na periferia, na favela, reinventou o futebol. Na verdade, eles inventaram o futebol brasileiro. Esse futebol que eles inventaram se tornou o melhor futebol do mundo por quase 50 anos. Em 1950 até 2000, o Brasil dominou o futebol no mundo. Quem aprende isso não aprenderia matemática também? Então, os caras aprenderam, essa molecada aprendeu um futebol que dominou o mundo. Por acaso alguém acha, algum doutor aí da vida, acha que aprender futebol é mais fácil do que aprender matemática? É extremamente difícil. Eles aprenderam o suficiente para ser os melhores do mundo. Essa molecada podia também ser os melhores do mundo de matemática, se eles pudessem brincar de matemática. Se pudessem fazer matemática como crianças. E o futebol eles fizeram como crianças. Não tinha adulto enchendo o saco deles. Nós temos que ser professores não para encher o saco das crianças e dos adolescentes, mas para ser parceiros deles. Isso está faltando. Então, a molecada é reprimida em casa, não pode brincar direito, porque os pais sempre reprimiram. Então, não faz isso, menino. Não faz isso brincar, tem que trabalhar, ficar com isso, dava as coisas sérias. Né? Sempre foi assim. Só que tinha rua antes. Hoje não tem rua. Mas tem a rua parte do prédio, a rua recreio da escola, a rua sala da casa. Tem várias outras ruas hoje em dia. Né? A repressão sempre existiu. E os espaços de ter rua sempre existirão. Ah, mas o videogame está tomando conta. Em excesso, vai fazer mal, sem dúvida. Sem ser em excesso, vai fazer bem. Excita a imaginação. A imaginação é o nosso recurso mais rico que temos. Muito bom, professor. Tem uma questão aqui no Facebook da professora Adriana Fabian. Ela pergunta se... aliás, como a falta, né, ou a diminuição da questão do brincar e da ludicidade também estão afetando a alfabetização das nossas crianças. É porque não é só por culpa da escola isso, né? Vocês viram que de uns anos para cá, ensino fundamental começa aos 6 anos. E antes a educação infantil ia até os 6 anos. Então, a educação infantil perdeu 1 ano. Isso foi um grave prejuízo para a infância, para a formação das funções humanas, né? Imaginação, motricidade, sociabilidade. Foi um grande prejuízo para mim tirar 1 ano da educação infantil. Só que a gente pode compensar em parte, sabe, essa diminuição de espaços para brincadeira. Só que a gente fala muito, sabe, Ademir, vocês moram em Jaú. Jaú não é a realidade, por exemplo, de São Paulo. Sim. Né? São Paulo, as crianças ainda brincam muito em rua, nas periferias. Ninguém vai soltar seu filho numa rua nos bairros de classe média. Aqui também assim reduziu muito, viu, professor? Oi? Aqui também é muito raro, né? É escasso ver as crianças brincando na rua também, viu? Então, mas você vai ver na periferia de Jaú, você vai ver na periferia das cidades do interior da Paraíba. O Brasil não é cidades grandes. A maior parte do Brasil são cidades pequenas, cidades do interior. A maior parte do Brasil não é classe média, é periferia. Então, a criança ainda brinca, nas famílias pobres, brincam entre irmãos, brincam com vizinhos. É que essa molecada não tem para onde escoar, por exemplo, o conhecimento dos jovens brasileiros que inventaram o futebol brasileiro
nunca saiu do futebol. Não os libertou. O Mário Filho, famoso jornalista, ele escreveu O Negro no Futebol Brasileiro. Foi pelo futebol que o negro foi visto pela sociedade mais culta. Ele não era visto, ele era invisível. Mas ele não se libertou por causa do futebol. Porque ele não teve uma orientação para levar a sua prática maravilhosa de futebol à consciência, ao nível da consciência. Toda uma pessoa que viveu intensamente a educação da rua, o futebol da rua, jogou futebol profissional e chega a ter consciência, é fantástico. Conversa com o Juninho Pernambucano, para vocês verem o que é. Conversa com o Fernando Diniz, técnico de São Paulo, para vocês verem o que é uma pessoa que viveu tudo isso e tem consciência disso. É que os pobres brasileiros, eles têm uma riqueza grande de vida, de brincadeiras, mas isso não chega à consciência. Quando acaba o tempo da brincadeira, eles vão viver para sobreviver. Não vão viver para tornar o conhecimento mais conhecimento. O classe média pode ter até uma vida de brincadeiras mais pobre, mas o que ele adquire se transforma em mais conhecimento. E o pobre se transforma em luta pela sobrevivência. Esse é o problema. Então, a gente tem que, nas nossas escolas, fazer com que os mais necessitados transformem as suas riquezas em mais conhecimento. Eu dei um exemplo aí do Placorda. É simples demais fazer isso. É muito simples. É porque a gente não investiu em metodologia, estudar metodologia, pedagogia. Professor é professor de quem estuda. A gente não quer estudar e aí quer que aconteça algum milagre. Não vai ter milagre. Em educação não existe milagre. Em educação existe estudo, ou sacanagem, né? Dá para chegar ministro só com sacanagem. Márcia. Professor, tem uma pergunta aqui da minha xará, Márcia Cerezuela, e ela faz o seguinte: o lúdico, ele continua sendo para a vida toda ou ele para em algum momento? Para a vida toda, mas eu tenho 72 anos, ainda sou o palhaço da casa aqui. Minha mãe tem 97. Como é que em momentos que não tem cuidadora, ficamos eu e minha esposa? É música. Eu pego um pandeiro aqui, faço uma bagunça com o pandeiro. Minha mulher faz comida e põe na boca dela, porque ela não consegue mais comer sozinha. E a nossa cuidadora aqui, ela brinca com ela e bota roupa enfeitada nela, e ela dá risada, sabe? Ela está com 97 anos, demência em estado avançadíssimo, e ainda ri das coisas que a gente faz, das palhaçadas que a gente faz. Eu pago aqui para sobrar um tempo para a gente fazer comida juntos, e a gente fica inventando comida, para tocar um pandeiro, para tomar uma cachaçinha, para jogar a conversa fora, jogar um baralho. O lúdico nos domina. O lúdico é a nossa... Eu vou falar uma coisa aqui que parece arriscada. Eu não tenho medo de errar quanto a isso. O lúdico será sempre a nossa atividade principal. Pode não ser a que ocupa mais tempo, mas será sempre o nosso protagonismo. Nós somos protagonistas quando somos lúdicos. Quando não somos lúdicos, nós servimos a alguma coisa ou alguém. Mas quando somos lúdicos, não. É nós. Muito bom, professor. Tem uma professora Andréa, no Facebook, ela está perguntando sobre a inclusão, né? Onde que a inclusão entra em todo esse processo aí? Inclusão, por exemplo, eu sou um excluído. Por vários motivos. Vou falar um deles só. Eu não tenho nenhuma deficiência clinicamente diagnosticada, mas eu sou um excluído. Eu não aprendi matemática. Você já perguntou, num país de 210 milhões de habitantes, quantos milhões foram excluídos do conhecimento da matemática? Isso é exclusão. Isso é exclusão. Não ensinar é excluir. Ninguém exclui mais do que a escola.
quantos de vocês, aqui nós temos 127 pessoas, mais vocês aqui na sala, nós estamos com 140 pessoas neste encontro. Quantos sabem bem matemática, português, geografia, história, química, física e biologia? Quantos sabem bem isso? Né? Quem não aprendeu foi excluído. Aí foram excluídos os cegos, foram excluídos os pobres, foram excluídos os deficientes motores, os surdos, o síndrome de Down, os autistas. O mundo é uma legião de excluídos, em favor de meia dúzia que é dono de quase tudo. Agora estou sendo político aqui. É justo em nome de meia dúzia tantos serem excluídos? Agora, quando o sujeito é, por exemplo, ele é deficiente, mulher, negra, de periferia, quantas vezes essa pessoa foi excluída? Excluído. Em nome de quem? O sujeito ganhar $1 milhão por hora. Para quê? Para fazer o que com isso? Né? Então, nós somos tudo excluídos. Exclusão é isso. Agora, como é que a gente não exclui na escola? Sendo bons professores e boas professoras. Sendo competentes. Eu participo de um projeto dentro do Instituto de Esporte e Educação chamado Caravana do Esporte. Viaja o Brasil todo. Cidades de todos os tipos, aldeias indígenas. Né? Nós não temos o direito de deixar alguém de fora, por princípio do nosso trabalho. Ou a gente ensina todos, ou vai fora. Nós não aceitamos alguém que diga, eu não consigo ensinar, não consigo dar aula para fulano. Bons professores incluem todos. Escolha bem o conteúdo, escolha bem a metodologia, forme-se bem, cuide das suas emoções. Eu já vi professor com nojo do cheiro de aluno, trabalhando em periferia. Vai se tratar. Está com cheiro de gente, vai se tratar. Vai para psicanálise, vai para psicólogo. Como é que o sujeito é professor e tem nojo de cheiro de criança? A criança vomitou. Uma vez eu estava viajando, estava no avião, por ser da educação física, eu quebrei o maior galho de uma mãe. Eu estava com uma criança doente, e essa criança estava muito mal. E as aeromoças já estavam incomodadas, não sabia mais o que fazer, essa criança não parava de chorar. Eu percebi que não era uma coisa muito séria. De repente, essa criança começou a vomitar, e foi aquela imundície no colo da mãe, no banco, sabe? E a mãe começou a chorar, ela não sabia mais o que fazer. Eu e uma professora de educação física, estava vindo de um congresso. E a gente já deu lá 1 milhão de crianças sujas, vomitando, nariz escorrendo, piolho, né? Aí eu falei, me dá essa criança aqui. Aí catei o menino, devia ter uns 2 anos e meio, mais ou menos. Catei o menino, chamei a comissária de bordo, falei, me traz um monte de lenço aí, de papel, né? De lenço umedecido. Ela trouxe um monte de lenço. Aí ficamos limpando aquela criança, limpamos o banco, limpamos a mãe, né? Aí eu pus a criança no meu colo e comecei a brincar com a criança. Brincar, contar coisa, mexer com ela e tal. Quando o avião aterrissou, entreguei a criança para a mãe, rindo. E a mãe aliviada. E nós aprendemos a lidar com isso. Senão, não faz isso, só vai fazer outra coisa na vida. Né? Ou vai trabalhar numa escola de 6 mil, 8 mil reais por mês, vai ganhar 18 mil reais por mês de salário, mas vai ter que fazer tudo que os pais mandarem. Quem manda é o pai e a mãe. Né? Tem exceções, claro, tem exceções. Mas a gente tem que aprender a incluir todo mundo. A nossa profissão é isso. Bom, gente, está chegando no fim por um motivo muito singelo. Nós estamos em quarentena e eu também sou doméstico nesta casa e faço comida. Então está chegando a hora de fazer o almoço. Eu vou ter que largar vocês para fazer o almoço, que é uma coisa boa
Sim, na verdade nós já estamos encerrando mesmo, viu, professor? É 1 hora e mais uma vez, né, em nome aqui da nossa região, dos professores que também estão assistindo, da diretoria de ensino, né, Márcia? Eu agradeço, nós agradecemos imensamente, né, a sua contribuição, né, e não só de hoje, mas tudo, né, por tudo que o senhor fez pela educação física ao longo da história dela, né? E nós ficamos assim muito felizes, né, e agradecidos mesmo, né, em recebê-lo aqui, em poder ouvir assim, né? É diferente de estudar os livros, né, de ler o material, né? Poder ouvir do próprio autor, né? As suas ideias, os seus pensamentos, né? Tão lúcidos, tão coerentes e tão úteis para nós, assim, na nossa prática pedagógica escolar. Márcia, quer comentar alguma coisa antes do encerramento? Eu queria agradecer a todos, né, que estão nos acompanhando, agradecer mais uma vez a você, Testa, pela parceria, e agradecer ao professor por deixar aqui para a gente mais um ensinamento nessa manhã, mais uma reflexão. Muito obrigada, professor. De nada. Agora não pense que é de graça, viu? Quando passar tudo isso aí, no dia que eu estiver passando na região aí, vou cobrar esse negócio aí, vai ter que ter uma cachaçinha, uma cervejinha, um bate-papo bom, música. Um churrasco, eu cobro em espécie, A gente faz uma comemoração aqui, pode ter certeza. Tá marcado, Zarinho, aqui ninguém gosta de beber. Pode beber ou não pode beber uma obra. Então é isso, tá bom, professor. gente. Então até uma próxima aí, bom trabalho para vocês, viu? E precisar de mim, vocês têm o meu contato, é só falar. Muito obrigado, viu? Um abraço. Até mais. Até qualquer hora. Tchau, professor. Tchau. Alô? Parabéns, Márcia. Parabéns, Testa. Foi assim... espetacular. Fantástico, hein? Fantástico. Eu sou da velha guarda. Estou até arrepiado aqui, né? Que legal. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Uma maravilha. Gente, eu queria agradecer a todos e falar, infelizmente não deu para mim fazer todas as perguntas, né? Eu tinha bastante aqui, mas Sim. eu agradeço a todos.